Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E simbora, minha gente, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando com os pré-candidatos, né? E futuramente candidatos que irão concorrer nas eleições 2024, eleições municipais. O Mesa de Debates aí está fazendo uma ampla cobertura, né, com os pré-candidatos aí, né, do país inteiro, né, tentando abranger o máximo de pessoas possíveis, né, e vamos para São Carlos, né, conversar com o Ronaldo Mota, né, ele que é professor e pré-candidato a vereador pelo PSOL, né, se eu não me engano, numa chapa coletiva. Enfim, então eu peço aí que o Ronaldo faça sua apresentação inicial antes da gente começar com o nosso bate-papo. Olá, e aí, Guilherme? Boa tarde a todos os participantes aí do Mesa de Debate, né? Muito prazer poder participar aqui com vocês, né? Bom, nós estamos numa bancada, a gente está chamando de bancada da educação, uma bancada coletiva com 5 educadores, né? Onde abrange não só a rede estadual, mas também a rede municipal e também a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, né? Então, a ideia foi, né, né, de a gente abranger os diversos níveis, né, de educação do município e do país, né, representando aí os setores do país, tá certo? Então, isso facilita, né, isso é uma forma, digamos, mais moderna, né, da gente ter candidaturas, né, uma vez que a gente pode contar com mais pessoas para fazer o trabalho, com mais pessoas para serem consultadas, né, e com esse coletivo todo para opinar, né, sobre projetos e até mesmo momentos polêmicos de votação e até mesmo de mobilização que a gente vai ter na cidade, né? Então, nós achamos que, né, o mandato, por si só, né, ele tem essa função, que é uma função de, primeiro, de defender os setores sociais, os setores oprimidos, os setores que nós estamos assistindo aí já há alguns anos, né, serem massacrados, né, por uma política do próprio Estado, né, destacadamente negros e negras, mulheres, LGBTQI, né, o pessoal da periferia de um modo geral, né, e portanto os nossos estudantes, né, das escolas periféricas, né, e portanto defender o serviço público, né, e defender a qualidade do serviço público, ele é essencial para que a gente possa manter algum tipo de esperança para que esses setores, né, tenham expectativa de alteração do seu mundo, da sua vida, né, para frente, tá certo? Então, a bancada de educação tem esse aspecto político e, ao mesmo tempo, esse aspecto organizacional, na medida em que nós estamos trabalhando aqui com um coletivo, com um grupo, com um coletivo, né, que tentará garantir, né, na sua legislatura, caso a gente seja conduzido a ela, né, exatamente esse papel aqui de defender os serviços públicos, destacadamente a educação e a saúde. Ronaldo, né, nas eleições todo mundo fala, né, de educação no abstrato, né, que vai melhorar a educação, mas, assim, quais são os verdadeiros problemas que levam ao sucateamento da educação pública e qual tem que ser a resposta, né, em relação a isso? É uma boa pergunta, né? A gente vai tentar, inclusive, debater bem isso no período de campanha, né? Na verdade, nesse período de pré-campanha, a gente já está lançando algumas ideias nesse sentido, né? Porque vira ano, né? Vem uma eleição, acaba, vem outra eleição, e sempre a questão, principalmente da saúde e da educação, como os políticos tradicionais sabem que isso é muito sensível à população, porque é onde o serviço público está ali ligado diretamente, né,
as pessoas, né? Independente dos bairros, independente das classes sociais, né? Então é muito comum, né? Todo político falar em defesa da saúde, da educação, né? E aí o que a gente vê, né? Como não é diferente aqui no município, mas também em relação ao Estado, né? Qual é a política concreta que a gente tem assistido de melhoria da educação nos últimos 20 anos, né? Para não pegar um período ainda maior, né? Nesse momento, em nível do Estado, a política do Tarcísio, uma política desastrosa, né? De destruição da estabilidade do servidor público, de terceirização, privatização, e agora de enfiar, de intervir, acho que a gente pode falar exatamente isso, de intervenção de militares na escola pública como uma forma de reprimir, na verdade, os estudantes com o discurso, o falso discurso, né, um discurso conservador, um discurso que destrói, inclusive, pedagogicamente, todo o debate que era tentado ser feito nas escolas, do que é disciplina, né? Entende? E nós estamos passando por essa situação, né? Em nível do município, aqui, né, nós temos, todo ano, falta de professores, tanto por uma incompetência das secretarias de educação que não conseguem prever aberturas de salas e, portanto, demanda do número de professores, né, para além dos professores já efetivados, dos professores concursados, né, o que também tem a ver com uma não planejamento, né, de você ter professores efetivos, concursados, mas que pudessem exercer um papel de substitutos, né, dentro das escolas, né? E o terceiro componente, assim, né, só para ressaltar alguns dos problemas, talvez mais dois, né, para ressaltar alguns dos problemas, nós temos um número muito grande de alunos por sala de aula, dado a diversidade das situações, dos conflitos que se apresenta nessa sociedade moderna e que isso se reflete na sala de aula. Portanto, isso é um ponto, né, de debate e de conclusão do porquê, né, da indisciplina. E o outro dentro dessa diversidade que você tem da sala de aula, você ainda tem aqueles alunos ditos especiais, onde os diagnósticos, o número desses alunos nas escolas aumentou de forma exponencial, né? Mesmo tratando-se de uma repressão do Estado ou de reprimir a demanda, né? Tanto do Estado como do município, para não atender essa população, esses alunos, essas famílias que têm alunos com várias síndromes, né? Ou distúrbios, tá certo? E como eles não querem, como eles consideram que ter mais professores, que ter mais profissionais, né? Representa despesa e não investimento, né? Eles tratam de reprimir esta demanda, não aceitando, negando vagas, né? Negando matrículas, né? Ou fazendo, como no próprio Estado, né? Com que os pais tenham que entrar com pedidos de liminar para que possam ter pelo menos um professor auxiliar próximo desse ou dessa, né, aluno ou aluna. Ô, Ronaldo, você falou aí do papel do Tarcísio, tá qual eu tenho bastante acordo, né, que ele cumpre, não somente para a educação, mas também em outros setores públicos, mas eu acho que a gente também tem que colocar a questão do arcabouço fiscal, né, que é o chamado novo teto de gastos, né, do governo federal. Eu queria saber qual que é o seu posicionamento em relação ao arcabouço fiscal e como que ele contribui aí para a precarização do serviço público aí para você? Então, bom, primeiro trabalhando para deixar categórico aqui, né? Eu sou um apoiador do governo Lula na contraposição às ameaças, né? À democracia, à exacerbação da violência, do discurso violento contra e até de marginalização, né? Da periferia, né? Da população periférica.
e dos setores tradicionalmente oprimidos, né? Negros, negras, mulheres, né? LGBTQI, né? Então, para nós isso é muito importante, né? Ou seja, ter a possibilidade de ter um debate, ou seja, de nós mantermos uma ampla democracia, pelo menos para conseguirmos o debate, para pelo menos conseguirmos organizar movimentos sociais, para nós é fundamental. Então, o governo Lula, nesse sentido, nós achamos que é um acerto, né, que vários movimentos, ou a maioria dos movimentos, inclusive ditos da esquerda revolucionária, da esquerda radical, optaram por esse campo, né? Segundo, que apesar do apoio, nós não podemos ser cegos, né? E ter um apoio incondicional, né? Então você tem toda a razão. Nós temos que fazer uma luta nas nossas localidades, nos nossos territórios, dentro do estado, dentro do município, para poder fazer com que nós tenhamos uma ampliação das verbas, mas é evidente que se nós não tivermos essa sinalização do governo federal, né, de que a política votada lá atrás, destacadamente desde o governo Temer, passando pelo Bolsonaro, que foi uma política, né, de limitar os gastos com o público, não simplesmente por conta de uma conta aritmética. Entra tanto do PIB, nós só podemos gastar tanto disso. Né? Na verdade, foi uma política deliberada de tentar sufocar, né, os serviços públicos do país inteiro, e tem dado resultado, de fato. Né? A saúde vive um caos na maior parte do país, porque há uma limitação nos gastos, e a educação no mesmo sentido, né? Uma educação pós-pandemia, em que nós teríamos que ter até mais recursos para poder recuperar o aprendizado que não ocorreu de forma completa, apesar dos professores terem se esforçado muito, né? E de forma usando metodologias inéditas, né? Com as plataformas tecnológicas aí para poder acessar os alunos, mas nós sabemos que uma boa parte dos alunos, até por conta da deficiência e ausência financeira, né, e portanto de equipamentos, não conseguiram acompanhar as aulas, né? Então nós precisamos de investimento. Sem investimento, nós não conseguimos reduzir o número de alunos por sala de aula, portanto aumentar o número de salas, e nem conseguimos de fato um projeto sério de uma escola de tempo integral que é necessária. Né? Sem uma escola de tempo integral em que você possa ter esses estudantes, né, infantos, juvenis e adolescentes, né, na escola, com uma educação completa, nós não vamos conseguir, inclusive, ter uma independência tecnológica e um avanço, um desenvolvimento tecnológico e, portanto, uma maior autonomia econômica, comercial, inclusive, do próprio país. Então, tudo depende disso, né, da educação, né? E para a gente ter uma saúde plena, onde nós estamos assistindo aí, né, os convênios médicos, né, aumentando de forma abrupta, né, reajustando de forma abrupta as mensalidades daqueles que tentam procurar uma melhor assistência, né, principalmente aqueles que têm algum tipo de comorbidade, né, e que estão percebendo que não vão ter condições de se manter nos planos de saúde, né? E pior, né, vários planos de saúde excluindo aqueles que mais gastos dão ao próprio sistema, né? Que são exatamente esses que têm algum tipo de comorbidade e que os procuram, né? Na esperança de ter esse melhor atendimento. Então, a saúde não rima com a educação, com lucro, né? Não pode, né? A saúde não pode ser um negócio, assim como a educação, né? Assim como a previdência, assim como outros setores hoje quase que cristalizados como algo natural, que é o próprio transporte e agora a água, né? Então, há um processo, de fato, de doar o serviço público ou os serviços públicos para o setor privado, que o quer exatamente porque sabe que vai lucrar muito, né, com a exploração desses serviços. Certo. E você falou aí da questão dos convênios, né? Qual que é a importância, então, da gente levar a discussão em relação do SUS, né? De uma saúde pública gratuita, né? Porque eu vejo até a Jovem Pan falar, né? Do problema dos convênios, né? Mas não apresenta uma resposta, né? Efetiva para quem está passando por esse problema.
Então, é isso, gente. Se nós não, né? Primeiro, nós temos hoje um sistema de saúde do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da localização e do projeto do que é o SUS, né? Inclusive elogiado por países do primeiro mundo, né? O que confirma que esse sistema é um sistema excepcional. O que falta, de fato, é grana, é dinheiro, né? Que os governos anteriores, mas o Lula até o momento tem mantido, né? Que é uma política que na prática acaba contribuindo para a falência desse sistema, como se o sistema propriamente ele fosse o problema, ou seja, né, ter o setor privado aqui é o que salva, é o que dá qualidade. Nós estamos vendo que não é isso, né? Primeiro que, do ponto de vista financeiro, a maior parte da população, os 99% da população, aqueles que não são ricos, muito menos milionários ou multimilionários, não vão ter condições de pagar um sistema privado, né? Portanto, a prevenção, né, de doenças, né, com calendários de vacinação, com divulgação e campanha, inclusive, para vacinação, né, ou de hábitos, né, da população que vão levar a comorbidades, e isso tudo acaba fazendo com que sobrecarregue, né, o próprio sistema de saúde, né, eles são fundamentais e o SUS é fundamental, inclusive nessa forma de prevenção, né, da própria saúde, tá certo? E, portanto, de uma situação de uma população nacional, né, que não afete propriamente a própria sociedade e o próprio setor produtivo, né? Porque na medida em que você tem uma população doente, todos os outros setores são atingidos, né? Então a gente vive hoje aí, percebam, várias síndromes, né? Desde pneumonia, por conta da mudança climática, né? Doenças antes erradicadas e que voltaram, né? Porque não há, de fato, uma política dos Opa, governos, né? aqui Não estamos houve, com. e começa agora, né? Talvez, né? O Zé Gotinha começa a aparecer novamente, né? Mas ele é fundamental, né? Para que a gente possa, de fato, desencadear essa educação da população, né? Para com o sistema de saúde, né? Para com a saúde sua e da própria família, né? Então, sem o SUS, eu não tenho dúvida nenhuma, sem o SUS, né? Uma política de privatização significará, de fato, algo muito parecido com o que nós estamos assistindo hoje na educação, né? Significará uma precariedade das famílias, né, e da própria sociedade, que será uma sociedade doente, né, por absoluta falta de recursos financeiros da família e de qualquer tipo de benevolência do setor privado para com esse setor, porque o setor privado, o que lhe interessa é o lucro, né? E, portanto, interessa quem pode pagar. E pagar não significa qualidade, não significa um bom atendimento. Ronaldo, né, você falou aí, né, da questão, né, da terceirização, né, das escolas, né, que abre espaço aí para privatização, né, a gente pode também depois aprofundar um pouco da questão da escola cívico-militar. O que, assim, a gente se conheceu numa assembleia da POSP na Praça da República, né, e a impressão que eu tive da assembleia é de que os professores poderiam ter votado greve na primeira assembleia, né, que teve no final de abril. Né? Por que isso não aconteceu? Né? Eu já fui professor, né? Eu participei da greve de 2013, né? Que foi uma greve que teve, acho que não teve teve um pouco menos do que os professores estavam lá na Praça da República, né? E a greve foi votada. Por que não ter votado greve? E se isso ajudou, né, o Tarcísio a implementar o projeto, por exemplo, da escola cívico-militar? Bom,
A gente tem um entendimento, né, setores do sindicato, setores da APUESP, eu me incluo neles, primeiro, de que cada conjuntura é uma conjuntura, e hoje a gente vive uma conjuntura muito difícil, né, muito adversa. Né? O governo Tarcísio representa o setor bolsonarista em nível nacional e que disputa, inclusive, ser candidato a presidente. Né? Portanto, qual é a consequência desse governo? Né? Porque quando a gente fala assim, são governos neofascistas, são governos autoritários, são governos que querem excluir o público, são setores, né? O Tarcísio, muito claramente, junto com o FEDER, tem um projeto hoje que é de eliminar o serviço público. Portanto, se nós dermos um passo em falso, nós podemos ajudar o governo a acelerar o projeto de derrotar a categoria. Né? Por isso, se em momentos anteriores nós conseguimos deflagrar a greve, né, de forma até unânime, com 2.000 pessoas, né, é porque existia uma expectativa e uma certeza muito grande de que era possível construir um movimento com esses 2.000 no estado inteiro. Hoje nós não temos, né? Com 1.500, 2.000, ou 5.000 ou 7.000 pessoas, nós não temos a certeza de que é possível construir um movimento forte, de que o governo não virá para reprimir o movimento. Que tipo de repressão? Nós estamos assistindo aí, por exemplo, em Guarulhos, ontem teve um fato, acho que foi ontem, não sei se foi ontem, se foi quarta-feira, a invasão da subsede de Guarulhos por candidatos identificados com o bolsonarismo, que queriam arrancar material da campanha que nós estamos fazendo contra a Escola Cívico-Militar. Aqui em São Carlos, nós temos pelo menos 2 casos de professores que estão sendo, inclusive conselheiros, que estão sendo processados, processo administrativo, processos de 7 anos atrás, o governo desengavetou porque o Dória votou um projeto, aprovou um projeto que pode fazer com que os processos administrativos sejam desengavetados a qualquer momento. Não tem o caducar do projeto por tempo. Entende? E isso tem acontecido em Guarulhos, isso tem acontecido em São Bernardo do Campo. Então, nós temos que ter uma certeza muito grande de que nós vamos conseguir fazer um movimento, pelo menos razoável do ponto de vista numérico da adesão, né? Para que a gente não sofra uma retaliação e que possa impor uma derrota muito grande, uma derrota histórica, né? Aquela derrota que pode desmoralizar o setor da vanguarda que foi a luta, entende? E, inclusive, irem para o olho da rua, né? Na medida em que você tem hoje aí uma maioria de temporários. Os 15.000 que vão entrar agora, vamos, né? Toda a pressão aqui, né? E fiscalização para que, de fato, entrem esses 15.000 e que esses 15.000 fiquem, né? Isso vai, pelo menos, equilibrar, né, a balança, né? Mas, de fato, o que a gente tem hoje são temporários. E os temporários hoje, inclusive, que o seu contrato só será renovado no ano seguinte ao bel prazer do governo. O governo pode simplesmente dizer que não vai dar a recondução desses professores. Isso é o que está na legislação, foi votado pela Assembleia Legislativa, um projeto desse tipo. Que precariza, mas mais do que precarizar, né? Deixa na mão do governo o próprio emprego dessas pessoas. Entende? Então nós vivemos uma situação, de fato, muito ruim, um momento muito defensivo do movimento, e, portanto, nós temos que ter muito cuidado, né? Muita seriedade, serenidade para saber os passos que nós vamos dar. Então, eu acho que foi acertado nós não termos deflagrado a greve, porque os indicativos das regiões, inclusive aqui de São Carlos, é que não teríamos a greve. Fora os próprios conselheiros e mais um setor da ultra-vanguarda, que se restringiria aí a 20 pessoas. Entende? Então, isso ameaçaria a nossa própria existência, a existência do sindicato e a existência de um setor consciente que, no momento decisivo, pode fazer a diferença para organizar a categoria. Certo. Terminando aí essa rodada aí de perguntas mais polêmicas, o Ronaldo, você falou aí na sua fala se referindo ao Lula,
né, do apoio ao governo, né, no combate contra a extrema-direita. Né? Eu falo uma posição minha, né, uma opinião minha, né, que não está organizado nem nada. Eu vejo que hoje o governo, na verdade, não contribui em nada nesse combate. Muito pelo contrário, o governo faz alianças com o setor da direita e da extrema-direita e, né, por exemplo, essa política do arcabouço fiscal ajuda a pavimentar a volta da extrema-direita. Como a gente age, então, né, com o governo que mais atrapalha nesse combate à extrema-direita do que ajuda? Porque ajuda não, que só atrapalha no combate aí, contra a extrema-direita. Nós achamos que o governo teria que ter uma metodologia de governar a quente, né? Ou seja, mobilizando os setores para conseguir a aprovação dos projetos que recuperassem a ajuda, né? Fundamental aos setores sociais. Infelizmente, isso não acontece, é uma crítica que a gente tem ao governo. Agora, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, né? Se os movimentos, se os setores da esquerda, se nós não tivéssemos aderido a esse campo, vamos lembrar que a eleição do Lula se deu por uma margem muito pequena. Né? Se nós não tivéssemos dado esse passo no sentido de apoiar o Lula e o Bolsonaro tivesse, de fato, sido reeleito, como que seria a correlação de forças em nível nacional? Ajudaria os movimentos? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Porque quando a gente toma decisões no campo político, né, significa que nós temos que fazer balanço das nossas decisões, né, análises de que situação em que nós temos para saber como é que a gente avança. Né? Então, nesse sentido, ter juntado o que era necessário para não ter a reeleição do Bolsonaro, para nós foi fundamental. Ponto 1. Esse é o primeiro marco. Não é? A não ser que a gente considere que Lula e Bolsonaro é tudo a mesma coisa. Eu não acho que o governo, apesar de todo o recuo do Lula e do PT, né, e dessa frente ampla, né, no governo, né, recuo do ponto de vista político, de muitas concessões, como você mesmo afirmou, entende? Mas o governo que nós temos aí não é o mesmo governo do Bolsonaro. Não é de alguém que incentiva a caça aos LGBTQIA+, que culpabiliza negros e negras, que diz que a defesa das mulheres, que o feminismo, né, é o grande responsável pela falta de dinheiro. Entende? É uma mudança de concepção. Né? Para a América Latina, né, ter mais um governo contra o Hugo Chávez na Venezuela, como já faz aqui, né, o setor da ultradireita com o Milei, né, junto com o setor da ultradireita da Venezuela, que tenta hoje. Podemos ter várias críticas ao Hugo Chávez, não, né? Ao chavismo, né? Na Venezuela, né? É difícil. Exatamente, né? Podemos ter as mais diversas críticas e eu estou nelas, estou com elas, né? Mas não é possível fazer a opção de estar junto com esse setor da direita que sistematicamente tem tentado um golpe, entende? Né? A exemplo do que aconteceu no Equador, a exemplo do que aconteceu na Bolívia, tentativa no Paraguai ou execução no Paraguai, né? Entende? Então, acho que esse é o cuidado que nós temos que ter, entende? Na reflexão e na análise, né? Não é um mais um, aqui não é um raciocínio aristotélico, né? A razão formal, né? A lógica formal, tá certo? Então, ao meu ver, nós temos que lutar para que os movimentos sociais sejam os mais independentes possíveis, movimentos sociais, sindicatos, né? E partidos de esquerda, para que a gente possa organizar movimentos, né? Movimentos esses que não podem se confundir com aquilo que a própria ultradireita faz, né? Que é de dizer que esse governo tem que acabar e que o Lula tem que ir para a prisão porque ele é um ladrão. Então, são diferenças, né? Que a gente tem e que a gente deve associar. Então, acho que esse é o nosso papel, estarmos na posição de tentar organizar movimentos que pressionem o governo Lula e mais do que nunca,
que pressione o Congresso Nacional e a extrema-direita a, de fato, baixar a bola e render-se a um projeto que, de fato, coloque os setores sociais como protagonistas, né? E aqueles que devem ser atendidos nas suas reivindicações, porque é o setor que mais interessa e que mais precisa. Certo. E, Ronaldo, continuando aqui a nossa conversa, você falou aí, a gente estava falando da escola cívico-militar, né? Você, enquanto professor, né, que acho que está encabeçando aí a bancada da educação em São Carlos, qual vai ser a importância do combate, né, contra a escola cívico-militar da sua pré-candidatura? Não, primeiro a nossa posição inclusive no sentido de nos colocarmos na mobilização. A gente está rodando as escolas aí, panfletando do lado de fora, marcando inclusive a nossa posição e tentando explicar, inclusive, para pais, principalmente para os pais, né, que partem do senso comum. Qual é o senso comum que o governo explora? De que ter militares na escola, mesmo que da reserva, vai fazer com que tenha mais segurança, vai fazer com que tenha mais disciplina no seu interior. Então, aí nós entramos no debate do que é disciplina, né? Então, na prática, não existe um projeto pedagógico, né, cívico-militar do governo Tarcísio. O que existe, na verdade, é uma intervenção de militares na escola que vão reprimir. Reprimir o quê? Reprimir a identidade dos alunos, né? A gente tem aí vários trabalhos, né, de acadêmicos, mas várias denúncias, inclusive, de setores da imprensa, que vão dizer da questão de como que esse setor aí dos militares, né, em Goiás é um grande exemplo, né, reprimem qualquer tentativa aí de identidade que não seja a do homem e da mulher dentro das escolas, né? Essa questão de como deve ser a família. A segunda questão é do ponto de vista da organização sindical, né? A repressão para aqueles que querem organizar, que já está difícil organizar, já existe uma repressão, um assédio moral, mas também outros tipos de assédio, né? Até mesmo sexual, né? Nas escolas, incentivada pelo Estado, incentivada pelo governo, e que isso vai piorar, né, com a presença desses setores que farão uma frente com o Tarcísio para reprimir qualquer tipo de oposição ou de debate livre dentro da escola, né? De fato, é a implementação da escola sem partido, né? Sem partido significa sem debate. É uma escola monoliticamente dirigida para que você só tenha ali posições apresentadas, posições técnicas. E olhe lá, né? Então, as ciências humanas, a filosofia, a psicologia, o debate, a liberdade para os alunos, inclusive, poderem dizer o que pensam, ela será reprimida. Então, não é um projeto pedagógico, é um projeto de intervenção, mas é um projeto de intervenção que muda o aspecto pedagógico de tudo aquilo que a gente vem lutando há muitos anos e que já tem retrocedido, né? E, portanto, a implementação desse projeto vai fazer retroceder de forma muito acelerada. Então, é muito preocupante, é muito grave o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, tá certo? Porque é isso, as mudanças que essa escola, que esse projeto da escola cívico-militar pode introduzir no interior da escola é, de fato, muito, muito grave mesmo. Então, nós, da bancada da educação, estamos sendo linha de frente no combate, no debate, na oposição a esse projeto. Aqui ninguém pode se centriar, não, né? Mesmo que nós sejamos minoria, nós vamos ser minoria na sociedade, mas nós temos que ter posição, né? Aqui nós não podemos ser eleitoreiros, nós temos que ter responsabilidade. Certo. E a questão da terceirização, né, das questões na escola, né, como
que você vê esse problema? Então, cara, vai no mesmo sentido que a gente acabou de discutir aí, né, da limitação do dinheiro para o serviço público e as saídas, né, que já estão programadas, né, que já estão dadas por esses setores da direita, setores liberais, neoliberais, ultraliberais, né, na economia, né, apesar de se esconderem num conservadorismo nos costumes, né, que é isso, que é a tentativa de passar para o setor privado todo o serviço público, né? Então, alguns dizem assim, mas é só a construção e a gestão da escola que vai ser privada. Bom, por enquanto é isso, né? Mas os projetos, né, dessas escolas são de concessões da exploração da escola, né? Com o governo indenizando essas empresas para pelo menos 70 anos. Entende? Nós vamos ter escolas aí em que vai ser toda uma geração em que não vai saber o que é o público. Né? Então, isso também reforça tudo aquilo que a gente disse. Né? É o governo que veio para destruir o público e, para a alegria dos milionários e multimilionários, né? Vamos enriquecê-los. Vamos transferir dinheiro público para esses setores, né? E eles vão fazer uma caridade, que é administrar escolas públicas periféricas, né? Para poderem ganhar dinheiro, né? E intervir pedagogicamente aí no saber, né? E no próprio conhecimento dos professores e daquilo que deve ser dado para os alunos. Continuando aqui a nossa conversa, né? Falar um pouco da educação municipal, né? Você falou que a bancada tem representantes da educação municipal em São Carlos. Quais são as demandas, né, da educação municipal que vocês pretendem aí discutir e levar nessas eleições? Bom, primeiro a contratação, a organização e contratação de professores para que a gente comece o ano letivo sem déficit de professores e, portanto, com escolas que começam o ano letivo de forma atrasada, ou porque não tem professores, ou porque, aí em São Paulo também eu tenho acompanhado, né, isso tem acontecido também corriqueiramente, né, a reforma acaba iniciando quando iniciam as aulas. Né? Eles não conseguem fazer a previsão no ano anterior de que precisa de reforma em tal escola, em tal item, fazer a licitação e fazer a reforma propriamente no período das férias, né? Para que os alunos não sejam prejudicados. Então, as escolas têm que ter estrutura, as escolas têm que ter manutenção, né? E é possível fazer isso num horário e num momento em que não prejudique os dias letivos. Tá certo? Então, isso é muito importante, né? Então, aqui em São Carlos, isso ocorre rotineiramente. O segundo é o próprio projeto, né? Acho que um grande projeto aqui que nós temos que debater é a escola de tempo integral. Nós não podemos ter uma escola de tempo integral em que o aluno vá ficar cansado, né? Tanto no ensino infantil como no ensino fundamental 1 e 2, né? Que é o que o município aqui acaba tendo oferta, né? E ao mesmo tempo em que nós não podemos ter uma escola de tempo integral que seja um projeto e que a forma de contratação seja como o Estado faz, com precarização, com pressão, com burocratização, né? Com assédio, que acaba, na verdade, fazendo com que o funcionário público se sinta oprimido, né, pelo próprio governo e pelos seus governantes, né? Então, nós temos que debater, né, isso porque não existe, de fato, um projeto no município de São Carlos, na verdade, na maior parte dos municípios, que possa atender a população de maneira mais completa. A mãe precisa da criança, né? Pensando aqui
no ensino infantil, que pega creche, que pega os primeiros anos da própria alfabetização, a mãe precisa, de fato, de uma escola que tenha um atendimento integral, porque ela precisa trabalhar, né? E sem isso ela não consegue. Ela acaba deixando a criança com a vizinha, que acaba pegando outras crianças e recebendo por isso. Ou seja, é uma forma precária, né, das crianças no bairro não ficarem perambulando nas ruas ou ter algum tipo de cuidado, né? Então, o poder público tem que fazer isso. O poder público pode fazer isso, né? Então, para isso, nós precisamos de um projeto, nós precisamos de pesquisa, inclusive, em cada bairro, para saber, de fato, qual é a demanda, né? E, se for o caso, abrir um concurso público para os professores, dar oportunidade para quem quer, de fato, ter um regime integral nessas escolas, né? Ou até mesmo regimes parciais, com contratação de 2 ou mais professores, mas nós precisamos garantir uma contratação que não seja diferente daquilo que já existe, ou seja, com todos os direitos, com o estatuto do magistério sendo respeitado e com o estatuto do funcionalismo também sendo devidamente implementado. Então, eu diria que esses são 2 grandes aspectos, né, junto com o projeto pedagógico que tem a ver com a educação especial, né? É impossível a gente a gente estar satisfeito, né? Acompanhando, né? Vendo que o governo, né? O poder público não consegue, né? Ter uma equipe multifuncional, né? Que possa lá mesmo na escola, como preconiza aqui vários especialistas, aqui em São Carlos nós temos na UFSCar o Departamento de Educação Especial, é um dos primeiros, é um dos principais cursos e pioneiros do país, né? Portanto, nós temos aqui muita produção nesse sentido, né? Em São Carlos, e você não tem, de fato, um atendimento tanto do ponto de vista de aperfeiçoamento em serviço dos próprios educadores e trabalhadores da educação nas escolas, né, para atender esse público, como você não tem especialistas, né, uma equipe multidisciplinar que possa ajudar a esses alunos com as mais diferentes síndromes aí, dentro da própria escola, dentro da própria unidade escolar. O que na maior parte das vezes ocorre são fundações que atendem o município por meio de convênio, né? Então, talvez a mais conhecida por todos aí é a PAI, né? Evidentemente que ela tem um grande trabalho, aqui não há nenhuma crítica à PAI, mas a própria PAI está sobrecarregada, ela não consegue atender, né, a todo mundo, né? Então, o poder público tem que intervir, o poder público tem que ter contratação de profissionais e projetos para que esses atendimentos possam ocorrer lá na escola e na sala de aula. Ô, Ronaldo, vamos para a parte final daqui da nossa entrevista. E quando você fala aí de uma pancada coletiva, né, da educação, que você falou, é você e mais 5 pessoas, eu queria que você explicasse para o ouvinte, né, que não sabe muito bem, que tem dúvidas, né, como que funciona essa bancada coletiva? São 6 pessoas que vão estar na vereança, uma só, são 6 pessoas que vão receber um salário de vereador, ou não são? Como que funciona essa questão da bancada coletiva? Isso, então sou eu e mais 4. É uma bancada de 5 educadores. Tá, certo? beleza. Educadores, né? Então, acho que é muito legal a sua pergunta, né? Porque assim, né? A Justiça Eleitoral, ela não considera as candidaturas coletivas, né? Quando a gente for fazer o registro da candidatura, o que vai aparecer lá é o nome de uma das pessoas do coletivo. No caso, o meu, né? Que foi o escolhido para aparecer, ou seja, para encabeçar a bancada. Então, o que existe Então, eu serei o vereador, para todos os efeitos, para efeito legal e para efeito da própria Câmara Municipal, se nós formos eleitos, né?
e ao mesmo tempo em que há um compromisso político nosso de que as decisões, de que a ida aos movimentos, né? A resposta que nós vamos dar aos movimentos, ou reuniões em bairros, né? Ela se dará, não pela minha pessoa apenas, mas de forma igualitária pelos 5 componentes da bancada. Algo muito parecido com o que já ocorre, né, com os meus companheiros aí de São Paulo, da bancada feminista, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Legislativa, né? Nós temos bancada feminista, que é uma bancada coletiva também, né, no caso de mulheres, tanto na Câmara Municipal de São Paulo como na Assembleia Legislativa, e tem dado muito certo, né? Elas correm o estado inteiro, né, no caso da bancada estadual, né, da Assembleia Legislativa, né, elas correm o estado inteiro, né, todas como co-vereadoras, né? Ô, Silene, né, tal pessoa, ó, eu estou aqui representando a bancada, faço parte da bancada feminista, né? Então nós queremos fazer disso também a nossa prática aqui, né? Que todos terão autoridade como co-vereadores, né? Para defender, pegar propostas, né? Que nós iremos apresentar, né? Ou denúncias que nós iremos apresentar aqui na Câmara Municipal. Certo. Então vamos aí para a última pergunta, o Ronaldo, né? A gente sabe que o salário de um vereador, ou até mesmo o salário de um prefeito, é bem maior do que o salário de um professor. Caso você seja eleito, você abdicaria a mão de parte desse salário, né, que o vereador recebe? Sim, esse também é um entendimento que nós temos, na verdade, com todas as candidaturas da resistência do PSOL, né? Que é um dos setores dentro do PSOL, de que o salário que será pago, né, para o vereador é o salário do profissional dele, né? Então, se eu sou professor, o que eu vou receber? Se eu abdicar da minha função de professor, será o salário de professor. Nada mais do que isso, ou seja, eu não posso ter uma vantagem, né, econômica, estando dentro de uma estrutura que nós sabemos que é uma estrutura bastante difícil, que corrompe, né, muitas vezes aqueles que deveriam ser os representantes, né, da população. Então, parte desse comportamento tem a ver com a vantagem que você pode adquirir com os altos salários aí de várias câmaras municipais, tá certo? Então, esse é o compromisso nosso, né? Primeiro, se eu for me afastar, ganharia o salário de um professor. O restante do salário, ele será depositado para que a gente possa organizar os movimentos sociais. Certo? Então, a gente vai prestar conta, inclusive, desta forma de organização aí para os movimentos. Tá certo? Então, o salário de professor, o meu salário é em torno de 5 mil reais, é 5 mil reais que eu vou ganhar. O salário de vereador é de 9 mil, então serão 4 mil reais que serão depositados para auxiliar e financiar os movimentos do dia a dia aqui no município ou no próprio estado de São Paulo. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Ronaldo, né? Eu fico feliz que tenha conseguido, né, fazer essa entrevista. E passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Eu agradeço muito, Guilherme, tá? Foi um prazer ter te conhecido lá na Assembleia, né? E a gente poder fazer essa parceria aqui no Mesa de Debates, tá certo? Me coloca à disposição aí para quando você quiser aí para a gente bater esse papo, tá certo? E chamo aí a todos os participantes, né, do Mesa de Debates a curtirem as nossas redes sociais aqui da bancada da Educação do PSOL de São Carlos, tá certo? Tanto no Instagram como no Facebook, tá certo? Um grande abraço aí a todos e todas. Maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Ronaldo Mota, também agradecendo a você que estiver nos assistindo e peço que vocês se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates e Título um Pouco
e acompanhe o nosso trabalho. Você pode ajudar aí a gente, né, curtindo esse vídeo, compartilhando, comentando, se concorda com o Ronaldo, se não concorda aí com o Ronaldo, né? O debate, assim, tem vindo. E também, né, seguindo a gente nas nossas redes sociais, além do YouTube. Nós estamos no Facebook, Instagram, TikTok e no Quai. E quem puder, né, contribua aqui com o nosso Pix, o Pix do Mesa de Debates, 385-007-02800, CPF. Lembrando aqui que nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos dinheiro nem do capital privado e nem do Estado. Então, para a gente manter essa independência e fazer trabalhos como a gente está fazendo aqui, né, de conversar com os pré-candidatos e candidatos aí para discutir, para além da questão das eleições e discutir uma alternativa de luta, fique bem-vindo que a sua ajuda será de grande importância. Então é isso aí, pessoal. Né, a programação continua. Um forte abraço e fui! Valeu!